Pessoal, 6h52, estamos de volta no Futebol na Veia. Naturalmente, toda essa discussão, esse vai e vem do futebol paulista, joga em Volta Redonda, não joga, a gente está acompanhando, já está outras informações já começaram a pipocar ao longo do intervalo. A gente vai sempre alimentando vocês com essas informações atualizadas aqui no Futebol na Veia. O assunto agora que a gente vai falar é o que eu chamei, o que a gente costuma dizer, chamar o intervalo como um assunto, que é a história do Rafinha, né? A gente tem aspas do Rafinha, o Rafinha deu uma entrevista nesta segunda-feira, a gente tem a declaração dele para o Sport TV, negociação com o Flamengo. Claro que eu fui vítima de uma guerra política, não tenho culpa disso. Podem estar zangados com o Olympiacos, respeito, tenho muito carinho. Não foi isso que alegaram, falaram que era a parte financeira. Eles têm essa guerra, eu não sabia também. Paguei o pato, fiquei 35 dias esperando tomarem decisão e não deu certo. Daniela Boaventura, começo contigo este bloco. Em primeiro lugar, que guerra é essa, Daniela Boaventura, que ele deixou nas entrelinhas? Não, então, a entrevista é pro Eric Faria, né, e não fica tão nas entrelinhas assim, não. Eu assisti a entrevista inteira para saber exatamente o que o Rafinha tinha para dizer, e eles deixam claro nessa entrevista, o Rafinha fala das forças políticas que se uniram para que o Landim fosse eleito no Flamengo lá atrás, né. A gente sabe há muito tempo já da queda de braço entre o Marcos Braz, que é quem cuida do futebol, e o BAP, que é quem cuida das relações, né, outros tipos de relações, também apita ali no financeiro, e é aí que está o grande entrave de tudo, né? O que eu entendi dessa entrevista? O Rafinha diz que não foi uma questão financeira, mas que também não aceitou a primeira proposta do Flamengo e fez uma contraproposta, que poderia receber o salário dele em 2022, ou seja, ele flexibilizou de várias maneiras o que ele acha que seria justo receber, esperava uma contraproposta do Flamengo que não veio, segundo ele. Na conversa que ele teve na sexta-feira com o Marcos Braz, e ele agradece o Braz, ele agradece o Spindle no final da entrevista, ele fala que não veio essa contraproposta e que esbarrou-se num problema financeiro. E aí a minha avaliação é a seguinte: um problema financeiro. Então o Flamengo não tem valores altos para nenhuma contratação, mesmo com as vendas, mesmo que seja para pagar posteriormente. Se não for isso, aí eu acho que é falta de inteligência de quem participa dessa guerra. Porque um jogador como o Rafinha, tudo bem, vocês podem alegar, né, e a gente vai debater tudo isso aqui, tem o Mateuzinho, tem o Isla, que é um jogador de seleção e vai ser muito convocado durante essa temporada, então não vai estar ali o tempo todo. Não é uma posição essencial, mas o Rafinha, da parte dele, diz na entrevista que facilitou essa negociação o máximo que ele pôde e aponta essa guerra política entre o Braz e o BAP, principalmente, como fator determinante da não ida dele para o Flamengo, e agora está livre no mercado, procurando um novo caminho para seguir. Fala, Zé. Eu respeito muito o Rafinha, eu acho ele um grande jogador, um cara, gente boa demais, mas ele não tem que ficar se metendo em política do clube, não. Com todo respeito, ele não tem que ficar se metendo em política. Ele não é político, ele não é dirigente, ele não é vice-presidente, não é ele que administra o clube. Mas ele ficou 35 dias esperando, Zé. 35 dias esperando os caras darem uma satisfação. Pascoal, ficou 35 dias porque quis exclusivamente o Flamengo, Pascoal. Desculpa. Quis exclusivamente o Flamengo, porque fez um ano maravilhoso, achou que poderia voltar. Só que é o seguinte, a saída dele da forma como foi, entendeu? Fez com que o Flamengo corresse atrás de substituto. O Flamengo paga quanto por mês pro Isla? É um papelzinho de bala? É papelzinho de bala? É um trocadinho? Paga bem. Então, só foi atrás porque ele saiu do Flamengo e foi pro Olympiacos. Ele explicou por que ele foi pro Olympiacos? Explicou. Ele explicou, né? Então, aí lá do Olympiacos, até hoje as pessoas também não entendem por que ele saiu do Olympiacos. Até hoje, eu conversei com o Carembê, com todo mundo lá, ninguém entende. Entendeu? Só que é o seguinte, toda ação tem uma reação. E outra, por que nós não podemos acreditar que o Flamengo, na questão financeira, tem que pensar porque essa situação do mundo, essa pandemia do jeito que está, infelizmente os clubes têm problemas financeiros, ou não tem? Nós estamos vendo a Federação Paulista levando um campeonato para outro estado justamente para poder pagar ali as contas.
Entendeu? Então, assim, por que o Flamengo não poderia? O Flamengo tem que ter os pés no chão. E eu acho que se ele optou pela questão financeira, tá correto. E outra, o Rafinha, de novo, eu gosto do Rafinha, eu acho ele um baita cara, um baita de um jogadoraço mesmo. Só que é o seguinte, ele tem que entender que os clubes também são obrigados a tomar as decisões e os clubes não são reféns de jogador, por mais que os jogadores tenham ido bem. Eu vou pagar quanto pro Rafinha? Então tá bom, eu flexibilizo 2021, beleza, mas você não me paga em 2021, pelo menos que eu entendi, né, que a Dani explicou, você me paga em 2022 para compensar. Desculpa, que flexibilização é essa? Ao invés de eu ganhar 100 agora, daqui a um ano eu vou ganhar 1 milhão. Esses 1 milhão e pouco que você me deixou durante o ano, você me paga o dobro no ano que vem. Desculpa. Ele não pré-determinou o valor, não, Zé. Ele disse que eu ia receber um ano depois. Eu tô só dando... Flexibilização. Não, Dani, eu tô dando um exemplo, porque o que acontece? Eu vou explicar das luvas. O cara fala assim, vou ganhar 5 milhões de luvas. Tô dando um exemplo, não é o do Rafinha, né? Vou ganhar 10 milhões de luvas e 100 mil por mês. Então, o que eles fazem? Eles diluem os 10 milhões e dividem por 10, aí o cara passa a ganhar 200 mil. Né? Então, assim, o Rafinha provavelmente deve... Né, o bolo, separando o bolo, estou dando um exemplo só. Não me paga 1 agora, deixa, me paga 100zinho, em 2022 você me paga 1 milhão. Isso aí não é flexibilização. Isso aí não é flexibilização. Mas eu acho que você vai ganhar. E mas existe uma batalha política no Flamengo, Zé. Pascoal, mas o jogador não tem que entrar em batalha política. Quando ele foi contratado e quando ele saiu, não teve, Pascoal. Pera um pouquinho. Teve briga. O Diego Alves, para renovar o contrato, não teve briga política? Ele acertou o contrato com o pessoal do futebol. Quando foi pra Gávea, voltou porque não era aquilo lá, era outro dinheiro. E aí? Mas essa briga política, agora. Pascoal, mas essa briga política faz parte. Ou não? Ou não tem que ter oposição em situação? Porque se só um lado puxar para aquilo que é legal, não é oposição, desculpa, Zé. Pascoal. Nós não estamos falando de oposição, nós estamos falando da situação. Sim, Pascoal, mas eu tenho que... Não tem oposição. Mas eu tenho... Sim, eleição Pascoal, no fim do ano. Se eu sou um clube, Pascoal, se eu sou um clube e eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano, por que eu vou contratar um jogador que vai me custar mais caro do que o que está jogando? Com 35 anos, qual é o retorno que ele vai me dar? Se eu não sei se eu vou ter o dinheiro para pagar no final do ano para os outros jogadores, por mais que eu tenha uma vida financeira saudável. Mas não dá para a gente arriscar, Pascoal. Eu acho que o Flamengo financeiramente... E financeiramente tá bom. E, Pascoal, é a palavra do Rafinha contra a palavra dos dirigentes, Pascoal. Desculpa. Que tem bola dividida. Que tem bola dividida entre a Gávea e o Ninho do Urubu. Todo mundo sabe que tem bola dividida. Sim, Pascoal. Todo mundo sabe. O Marcos Braz, que estava conversando com o Bafinha esses 35 dias, fica com a cara desse tamanho, porque o que ele tinha falado não valeu nada. Porque chegou lá na Gávea e não valeu nada. Pascoal, mas aí eu vou dizer, eu vou me basear naquilo que a Dani está falando. Se o Flamengo faz uma oferta e o Rafinha faz uma contraproposta, o Flamengo tem o direito, com política ou não, de dizer não. Mas desculpa, o Flamengo tem o direito de dizer não. E o jogador não pode ficar falando de... é briga política. Desculpa. Não, mas olha só, a questão não foi essa. Ninguém está dizendo que o Flamengo não tenha direito de contratar o jogador. Claro que ele tem. Tem que olhar as contas do clube, tem que ver o que pesa e o que não pesa, principalmente porque, como o Pascoal lembrou, é um ano de eleição. E todo mundo ali dentro é oposição, né? Na própria chapa hoje. Então, essa é a grande questão. E eu acho que essa é a grande reclamação. Porque o que se alegou na nota do Flamengo é que era uma questão financeira e o que foi dito para o Rafinha na negociação pelo Braz não foi isso. É que era uma questão política e não financeira. Eu acho que por isso que ele fez esse desabafo, sabe? Para não parecer que ele estava pedindo uma coisa que o Flamengo não pudesse pagar. E tudo bem, se o Flamengo não pode pagar nada, não pode contratar, tá tudo certo. Ponto, acabou. Mas eu acho que o jogador não tem que ficar entrando nas questões políticas do clube. Eu acho que o jogador, a função do jogador não é essa, comentar politicamente. Eu não joguei porque politicamente não me querem lá, porque eles estão brigando politicamente. Mas aí ele sai de mercenário quando alega que é financeiro?
financeiro? Não é mercenário. Não é mercenário. Ué, quando você diz que não teve acordo financeiro, parece que ele foi irredutível. Não, Dani. Não, ele tem um valor. Não é acordo financeiro. Eu acho que o Rafinha tem um valor e ele pediu. Não pagou, beleza, ótimo. Não é da mesma forma que o Flamengo tem o direito de falar não, o Rafinha também não pode ser taxado como ele é mercenário porque ele queria muito. Não é isso. Eu falei, eu acho que o Rafinha pode falar, olha, nós não acertamos, não chegamos num acordo, faz parte da negociação. Agora, mencionar coisas políticas, não, porque tem coisa política, tem coisa, sabe, não é legal. Até porque agora o Braz tá com uma cara porque ele falou uma coisa pro Rafinha e o Rafinha não aceitou, né? Não foi com o Rafinha. O BAP, que a gente supostamente acha que é o BAP e outras pessoas, estão de outra forma. E agora, como é que fica? Porque agora eles vão discutir, tá vendo, Braz? Vão cobrar do Braz. Você falou que era coisa política e o Rafinha tá falando isso aqui, ó. E não foi coisa política, foi coisa financeira. Senão o Braz tem que vir a público e explicar por que falou pro Rafinha uma coisa e na nota saiu outra. Então, assim, tem uma série de coisas que eu acho que o jogador não pode falar politicamente do clube. O Rafinha não está todos os dias no clube. O Rafinha não senta na mesa com o presidente para fazer as negociações dos jogadores, dos patrocinadores, a administração do clube, paga funcionário da sauna, paga funcionário do clube da limpeza. O Rafinha não sabe disso. Desculpa, eu acho que ele poderia falar muito bem e se atentar às questões jogo, negociação jogo. Oi, Mauro, desculpa, aqui tem delay. Não, eu não ouvi ainda, vou ouvir depois do programa a entrevista, eu li sobre ela, né, mas não ouvi a entrevista com o Eric Faria. Mas o que eu estou entendendo é que ele deu uma desabafada, Zé, dizendo o seguinte: eu fiquei 35 dias esperando uma proposta deles. Ele não fala aqui no que eu li em nenhum momento. Eu pedi X, eles vieram com Y e ficamos negociando. Não, ele não fala que houve negociação, ele fala que não houve oferta. Ficou porque quis, não. Mas ele ficou porque quis, Mauro. Tá bom. Então ficou porque quis, porque se ele quisesse, ele negociava com outro. Eu vou contar uma história para você, Mauro. Acho que eu nunca contei isso publicamente. Em 2004, eu tinha acertado com o Paulo Agione para ir para o Corinthians. Tava tudo certo. Eu conversei com ele à tarde, à noite ele falou: Zé, à noite eu te dou a ligação, porque eu vou conversar com o pessoal do clube, do Corinthians, com o Dualib. Beleza. Aí chega à noite, ele me liga e fala assim: Zé, eu não vou mais te contratar, entendeu? Porque o clube já acertou uma parceria, que é a parceria com o Kia Jorabichian, e você não está sendo mais contratado. Eu não fui a público para falar: olha, não fui contratado pelo Corinthians porque tem uma parceria. Isso não é meu papel. O meu papel é beleza. Muito obrigado, e procurar clube. Fiquei 35 dias. Ficou porque queria jogar no Flamengo. Negocia com outras pessoas paralelamente. E você tem até o poder de barganha para falar com o Flamengo. Desculpa, ele ficou porque ele quis. Não é assim que funciona. Desculpa. Mas ele acha, Zé, pelo que eu entendi, no que eu li, não no que eu ainda não ouvi, mas no que eu li, ele acha que durante esse tempo muitos torcedores ficaram com a impressão de que o acordo não acontecia porque ele talvez estivesse pedindo mais do que o Flamengo podia pagar. E ele quis deixar claro que não era isso, que ele, inclusive, nem recebeu uma proposta do Flamengo para dizer: ok, aceito ou não aceito. Não houve esse tipo de coisa. Então, é um desabafo dele dizendo o seguinte: ficou esperando porque ele queria jogar no Flamengo, mas ele quer deixar claro. Ele quer deixar claro para o torcedor que não foi por causa de dinheiro, que, então ele é isso, ele é aquilo. Não, que não teve... Mas então não precisa falar isso, porque a declaração dele... Mas ele é perguntado sobre isso, Zé. Ele é perguntado sobre isso na entrevista. Ele é perguntado: você acha que você foi vítima da batalha política interna que existe hoje no Flamengo? Ele é perguntado textualmente. Então não fala, Dani. Tem um monte de coisas que a gente pode falar e a gente não fala. A gente sabe que tem um monte de coisas que somos perguntados e a gente não fala, por questão daquilo que pode criar essa declaração. Mas o Rafinha joga, por exemplo, hoje ele colocou o Marcos Braz em uma situação, que não deveria. Por quê? Porque como é que é um conflito de interesse? Porque se o clube emite uma nota que é financeiro e o diretor fala para o jogador: não te contratei por questões políticas, peraí, você cria um impasse dentro da sua diretoria. Você cria um problema maior do que o impasse já existe. Por isso que eu estou dizendo, Pascoal, você cria uma situação pior.
Ao invés de você amenizar, você cria uma situação pior. E, de novo, mas você acha que você foi, como é que fala, vítima de uma questão política? Eu não sei, eu não estou no ambiente político do clube. Eu não estou decidindo os contratos que tem que ser, os jogadores que são contratados. Eu não faço política do clube, eu não sou diretor do clube. Eu sou apenas jogador de futebol. O que eu sei é que não deu certo a negociação. O Flamengo fez uma oferta, eu fiz a minha contraproposta e não deu certo. Vida que segue. É assim a vida de jogador. Não tem que ficar colocando política no meio. Ele não senta. Não, ele está dizendo que o Braz perdeu mais uma. Eu tô falando assim porque a minha voz não está saindo, desculpa. Ou será que de repente a gente não está sendo aqui inocente? Porque como o Pascoal coloca, que é sabido há muito tempo dessa guerra política, né? Acho que ninguém tem dúvida. Então, ele estava ficando mal com a torcida do Flamengo. Quando ele vem a público e fala assim, não, com o Braz estava tudo certo, quem é que está mal agora? Essa é a grande questão. Então talvez a gente esteja aqui na inocência, achando que ele deixou o Braz em maus lençóis. Quem é que pichou o muro? A torcida pichou o muro outra vez na Gávea, dizendo, queremos Rafinha fora VAP. Não era isso que estava pichado no muro do Flamengo? Era então, porque ele está se posicionando a respeito. Pascoal, peraí. Ele está jogando para a torcida, Pascoal. Desculpa, Pascoal, ele está jogando para a torcida. Desculpa, isso é jogar para a torcida. Não, deixa de ser, a gente não pode ser inocente também. O Rafinha está jogando para a torcida. Mas a Dani levantou uma bola boa que o Pascoal pegou e eu vou perguntar só para... ele está jogando para a torcida ou a entrevista dele também cumpre um valor político nesse duelo político, uma vez que pode ficar pesado mais para um lado? Sim, mas qual é a função do Rafinha agora, se ele não vai ser contratado para o Flamengo? O porquê? Ao invés de ele ajudar, ele piora. Porque ao invés de ele amenizar essa situação, ele pode criar uma confusão lá dentro, de chegar a um ponto e falar assim, peraí, o Landim chegar e falar assim, ô Braz, eu coloquei aqui que é financeiro, como é que você fala para o jogador vem a público e fala que é político? É isso que eu estou dizendo. É isso. Você pode gerar uma situação pior do que já está. Mas essa dissociação ela já vai acontecer porque é um ano eleitoral, Zé. Não, eu duvido que venha todo mundo junto. Não, agora tem uma coisa, o Rafinha joga nos 20 clubes da primeira divisão. Sim. O Rafinha joga do Flamengo ao Cuiabá, que está chegando agora na primeira divisão. Ele joga em todos. Por isso que eu falei, Pascoal, que o erro dele foi ficar esperando, vai negociando. Acabou, e aí você aumenta até a barriga. O Borré não fez isso com o Palmeiras? Ou os outros jogadores não fizeram isso, não fazem isso, os empresários não fazem isso? Lógico que fazem. Eles estão cansados de fazer isso com os clubes. Eles estão cansados de fazer isso. Agora, porque não dá. Pronto, acabou. Vai negociar contra o clube. Ô, Flamengo, vocês não querem? Tá bom, estou conversando com o Grêmio. Ô, Flamengo, vocês não querem? Estou conversando com o Palmeiras. Pronto, acabou. É assim que funciona o futebol. Agora, ele ficou porque ele quis, porque ele estava acreditando nas coisas que estavam sendo ditas lá, financeiramente. Agora. Então alguém disse para ele que tinha chance dele ficar. 35 Pascoal, dias ele ficou esperando. Pascoal, você foi diretor, Pascoal. Você sabe disso, Pascoal. Você sabe disso, que ao mesmo tempo que você negocia com um, você está negociando com o outro, Pascoal. Você sabe disso, desculpa. O Zé, nesse caso específico, você está falando de um cara... Não, ele fez. Então por que ele esperou o Flamengo 35 dias? Porque ele queria voltar. Se ele estivesse negociando com outro clube, ele tinha como... Então, por isso que eu estou falando, que ele ficou 35 dias porque ele quis. É isso que eu estou dizendo. Desculpa, dá a impressão que eu estou gritando, é que a minha voz não está saindo, eu tenho que falar um pouco mais. Mas... resultado pós-Covid. Pascoal está... Mariana, amanhã nós temos que fazer a fono. Mariana... Isso. Oi. Pascoal, o Pascoal está dizendo... Zé tá sem ar. Pascoal está dizendo que ele joga nos 20 clubes da Série A, mas ele deixa claro também que ele quer jogar em time que vai ser campeão. Isso já tira uns 15 da parada. Então, óbvio que ele queria voltar prioritariamente para o Flamengo, onde ele já jogou, já foi bem, já deu tudo certo, etc. e tal. Isso não significa que nesse tempo, por mais que ele tenha dito até na entrevista, eu vou, como disse, eu ouvi de novo lá com o Eric,
mesmo que ele tenha dito que enquanto isso não negociou com ninguém, aí pode ser migué, aí você sabe, aí é a história que você está falando, Pascoal. Ele pode sim ter ouvido propostas do Grêmio, ele pode ter ouvido do Atlético, ele pode ter ouvido do Palmeiras, e por aí, ele vai ouvir. Pode ser, e deve ter dito a todos eles, gente, a prioridade é o Flamengo. Estou esperando os caras me fazerem uma proposta. Eu não posso fazer o ok para vocês antes de ouvir o número do Flamengo. E ele está alegando que ficou 35 dias esperando esse número e o número não veio, porque o BAP não quis. Não se sabe se por dinheiro. Vai ver que o BAP não quis, porque deve ter se chateado porque ele foi embora. Quando você perguntou lá no começo, então por que ele foi embora? Vai ver que o BAP deve ter ficado também chateado, porque o BAP podia dizer para ele, dá 5 mil reais e vê se ele assina aqui. Não, então pode ter sido um outro motivo. Não, esse cara saiu numa situação que eu não gosto, por mais que ele fosse ganhar 3 vezes, ou ele largou a gente na mão, tivemos que correr. O BAP deve ter lá os seus motivos. Até ele chega a falar nisso. Ficou alguma mágoa? Eles não têm o direito de pensar, Mauro? Desculpa, não é mágoa, mas eles não têm o direito de pensar nisso também? Não é mágoa. Não é mágoa. Eu não vejo como mágoa, eu vejo como negociação. Por que mágoa? O cara tá no meu clube. Porque ele saiu 5 meses para jogar na Grécia, Zé. Pascoal, mas por que mágoa? Eu não vejo mágoa. Ficaram chateados comigo. Não é chateados. Pô, peraí. Desculpa. É consideração. Você tá no meu time, eu conto com você. De um dia pro outro você vira para mim e fala assim, tô indo embora porque eu vou usar a cláusula que tem no meu contrato. Desculpa, aí você volta, faz as exigências e eu sou obrigado a aceitar. Desculpa, não colocaria então no contrato que se tivesse time europeu ele poderia sair. Pascoal, estava no contrato, Pascoal, ele só exerceu a cláusula. Não, concordo com você, Pascoal. Concordo com você. E aí entra no que eu falo, que o Flamengo tem o direito de falar, Rafinha, muito obrigado, financeiramente não podemos te contratar, porque fomos obrigados na sua saída a contratar um jogador que nos custa, eu não gosto de falar o número, mas acho que já saiu aí, né? 700 quilos de alcatra por mês. Não é barato o futebol, desculpa. Toda ação tem uma reação. Ele queria ter ouvido tá bom, isso, você sai Zé. e volta e quer ganhar tanto. Mas ele não ouviu isso. Mas ele ouviu que não dá. Quando ele dá essa entrevista... E ele ouviu o quê, Mauro? Não, então ele não ouviu, é isso que ele está reclamando. Ele falou, puxa, ninguém veio falar para mim, só vou te pagar agora 5 mil reais porque eu já pago 700 para outro cara quando você me abandonou. Se falasse, ele aceitaria ou não. Mas o que ele está colocando... Mas desculpa, aí, eu não tenho que ficar dando... Desculpa, eu sou clube. Ô Mauro, desculpa, eu sou o clube, eu não tenho que ficar dando satisfação para jogador, por que eu não te dei, por que isso, por que aquilo, desculpa. É que nem o pai querer dar satisfação pro filho o tempo todo. Desculpa, Mauro, não dá. O clube não pode ser refém e nem ficar falando o tempo... Mas que clube que você é? O clube Marcos Braz ou você é o clube BAP? Porque se todo mundo... Não, eu sou o Flamengo. Eu sou Flamengo. Eu sou o Flamengo. Por isso que ele não pode falar que foi político, Mauro. Deixa eu falar só uma coisa. Se o presidente do Flamengo tivesse dito, não queremos mais por isso, ok. Não, mas não era isso que estava acontecendo. Uma metade lá, que é a diretoria financeira, que é o Braz, estava conversando com ele. Então, claro que o Flamengo tem todo o direito. Só que o Braz não falou para ele, olha, nós, Flamengo, não queremos mais você, porque nós não temos dinheiro, ou porque nós estamos chateados que você foi embora, ou porque vamos ter uma pandemia. Não, estava negociando. Tinha um lado que estava negociando com ele. O outro lado é que não quis. E aí, qual foi a nota? Ô, Mauro, e qual foi a nota? Qual foi a nota do Flamengo pro Rafinha? O que o Flamengo falou pro Rafinha? Publicamente, qual foi a nota? Não, publicamente é a questão financeiramente. Isso. Publicamente é a questão financeira. É isso. Financeiro, pronto. Agora eu não preciso, como clube, ficar dando satisfação. Rafinha, você me deixou chateado por causa disso, você saiu. Ai, olha, não gostei do cabelo que você usou. Ai, olha, eu amei. O clube não tem necessidade de fazer isso. Desculpa, a gente está invertendo os valores. Se todo jogador que sai e volta, o clube tem que dar satisfação, tá errado, desculpa. O clube não é obrigado a dar satisfação. Eu não tenho que dar satisfação, por exemplo, pro meu filho. Eu tenho que falar para ele, ó, é assim, pronto. Mas isso, aquilo, tal. Não, vamos fazer as coisas. É a mesma coisa o clube. Não tem que ficar dando satisfação pro jogador. Ele saiu, beleza, cada um foi pro seu canto, pronto, acabou.
profissional. Agora, não dá para ele ficar falando coisa política. Ele não sabe o que está acontecendo. O que ele ouviu foi da boca do BAP, ou foi da convivência que ele teve lá, mas especificamente na decisão, pior ainda, Mauro, se é o que você está falando, que o Braz fala uma coisa e o presidente emite uma outra nota. É o que eu estou falando. É pior ainda. Mas não foi isso assim? Pior ainda. O Diego não foi assim também? O Diego também estava negociando com o Braz e o outro não quis. Sim. É um racha, tem um racha. Mas é assim que funciona, mas tem que ser assim. Mas é assim, é racha ou alguém tem que ter os pés no chão? Ou querem transformar o Flamengo no Corinthians? Que pode contratar qualquer um, paga o que quiser, deixa endividado 900 milhões. O Flamengo ficou quanto tempo pagando as dívidas? O Flamengo ficou quanto tempo para arrumar casa? E agora tem que ter esse tipo de situação. Desculpa, gosta, não gosta, e aí quem decide é o presidente. Zé, eu não sei quanto ele pediu, Zé. Você está falando como se a gente soubesse que ele pediu milhões e... Mas eu não estou falando de dinheiro, Mauro. Mauro, mas em momento algum eu estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Presta atenção, Mauro. Eu estou falando que o Rafinha não tem que entrar em questões políticas. É isso. Ô Zé. Eu não estou falando de dinheiro. Oi, é que meu... Não, vamos fazer o seguinte. A gente vai continuar falando do Rafinha. A Dani pegou o ar que eu vi. Eu vou jogar para a Dani agora.